Chegando, que legal. Josias Marinho Casa de Caba. Bacana seu nome, Josias. Sim, esse Casa de Caba eu adotei recentemente, né, quando eu vim para cá, para Boa Vista, no sentido de valorizar a região onde eu nasci, que Caba, em Rondônia, e algumas pessoas aqui também chamam Caba o marimbondo, que em Minas Gerais, né, é conhecida como marimbondo. Então, quando eu cheguei Olha em só. Minas, com esse linguajar do norte, né, tinha esse estranhamento. Então, nos livros que eu publiquei, eu não coloquei Casa de Caba, né, mas tive até uma experiência com uma mini empresa aí de ilustração, de design, e colocamos Casa de Caba. Então agora resolvi adotar esse Casa de Caba aí como nome artístico. Então, somos a mesma pessoa, Josias Marinho e Josias Marinho Casa de Caba. Que legal, que legal. Agora, Josias, você tem livros publicados, né? Muitas ilustrações, né? Com Kio Sam, como a do Costa, Colegário Alfredo, né? Um monte de gente mineira, paulista, né? Ah, o Zumbi aí, o livro da Madu. Lindo, lindo. Agora, por que Sim, literatura infantil, Josias? Me conta. Você tem até um livro infantil que é só ilustrado, né? sim, só um livro só de imagens. A minha experiência vai bem assim, como a Madu falou, né, da família, de como foi a infância dela, que lá em Rondônia, a minha mãe, não sei se ela estava me escutando aí, minha irmã estava online também, eu cresci ouvindo rádio. Nós não tínhamos televisão, por muito tempo não tivemos televisão, então eu acordava e dormia ali ouvindo rádio. E na rádio, além dos programas lá de reportagem, notícias em geral, tinham as novelas, né, a rádio novela, e a contação de história também com a tia Heleninha, rádio Nacional de Brasília. Então, tudo isso foi me influenciando. Então, nós tínhamos o horário, depois do almoço, de sentar abaixo do móvel, onde ficava o rádio, para ouvir a história. Então, aquele Poliana Moça eu conheci através do rádio. Só depois de muito tempo eu fui ter contato é, com o livro. E somado a isso, eu também sempre fui muito curioso. Então, nós tínhamos um quintal muito grande, onde eu brincava com os vizinhos, brincava com as frutas, e ouvia também a história dos meus irmãos mais velhos, que eu sou o nono, né, o caçula aí dos filhos que minha mãe teve que criar, somando ainda com o meu irmão, sobrinho, também que a gente equipara a idade, praticamente somos gêmeos, né, fomos criados juntos, que é o Jamison. Então, nós fomos os mais novos que pudemos usufruir aí das histórias dos mais velhos. Então, tudo isso acabou me influenciando aí para esse caminho de pensar o livro, né? Ele todo, o livro objeto aí, página, capa, porque eu sou desses que compram um livro pela capa e pela história, né? Então, a literatura infantil veio sendo construída por aí. E quando eu fui estudar artes visuais aí na Belas Artes, eu fiz a bacharelado em desenho, fiz a licenciatura logo em seguida, e fui construindo a vontade que eu tinha de ser ilustrador. E fui pesquisando isso e me deparei com a discussão e a produção na literatura afro-brasileira, né? Um recorte muito importante aí na literatura que vem discutir, desconstruir, dialogar com os cânones. Então isso acabou abrindo portas para mim também como artista. E foi por aí que eu tive meu primeiro livro, que eu construí ainda como estudante na Escola de Belas Artes, que foi o Príncipe da Beira, que conta a Que lindo. história lá do Real Forte Príncipe da Beira, onde eu nasci, mas ele só foi lançado após o Omobá, né, que é o mais conhecido, e os dois aí já têm mais de 10 anos de estrada. Então, a minha escolha, assim, o porquê, se for pensar rapidamente
o porquê da literatura é infantil, infanto-juvenil, e com esse recorte aí de afro-brasilidade, vai por esse caminho aí. Que legal. Ó, a Francisca, sua irmã, tá aí te mandando parabéns. E a irmã a Amanda Jardim falou que adora suas ilustrações. É bom receber elogio, né? Então, assim, essa inspiração sua foi muito linda, né? Por ser quem Sim. é, né? E com relação à editora, o Benedito é de que editora? O Benedito é de um selo da editora Saraiva, né? Uma das grandes editoras aí de São Paulo, é um selo Caramelo, né? Foi um presente para mim, mas o meu diálogo com as editoras começou com a Mas Edições, né? Eu gosto de falar da Mas Edições, como a Madu deixou bem claro aí, né? O valor da Mas Edições aí, né? Para Minas Gerais, para o Brasil todo, por essa discussão, por defender, né, escritores e ilustradores negros, né? Então aqui eu já venho trazer essa discussão para o ilustrador também, que é muito importante quando a gente vai pensar principalmente o livro infantil e juvenil. Então o diálogo com as ilustradoras, com as editoras, me desculpe, vem por esse lado aí, de tudo que já foi falado, né? Eu trago de volta, e ainda nessa questão, quando a Beatriz toca na questão do racismo, né? Por exemplo, o Príncipe da Beira, conversando com a Masa, ela me ensinou bastante quando ela tinha tempo ali. Eu ia até a editora, ela me mostrava tudo para eu conhecer de formato de livro, tipo de papel, os livros que ela tinha ali no acervo para eu dar uma folheada para aprender. Ela me incentivou a mandar o meu texto para outras editoras, né, para eu ter a devolutiva deles, até um sentido de avaliar o que eu tinha em mãos ali e queria publicar. E uma dessas editoras me respondeu com a negativa, né, falando que eles não publicavam esse tipo de literatura. Foi exatamente essa frase que eles utilizaram. Então, eles classificaram de uma forma praticamente pejorativa, né, o texto que eu tinha enviado, já com as imagens prontas e tal. Então, eles me responderam negativamente, falando, nós não publicamos esse tipo de literatura, né? E já trago para discussão, quando foi falado aí nesses grandes editais de compra do governo, né, que é um nicho aí, claro, importante, mas que acaba que as grandes editoras, né, usufruíram bastante disso aí. Então, editoras que antes não tinham interesse nesse tipo de publicação, passaram a ter, né, passaram a ter esse interesse para vender, né, e não nesse sentido de discutir, de incentivar ali os escritores, os artistas, os produtores, os editores, todo o público envolvido na produção de um livro nesse recorte. Então, a minha fala, que quando eu trago aí a Mas Edições, é nesse sentido, sim, né, ela tem que ser reconhecida, já é reconhecida, né, nesse sentido de incentivo, de discutir o que está sendo posto, do que foi posto aí. Aí, somado a isso, eu penso que é importante falar sobre duas coisas aqui principais. O tipo de relação que você tem com a editora no sentido de contrato, né, porque o contrato ele fala também da prestação de contas, mensalmente, trimestralmente, anualmente, do tempo, né, de vínculo que você vai ter com aquela editora, e os direitos autorais, né, principalmente quando fala de um ilustrador, na relação ilustrador, escritor e editora, né, como que é dividido o pão, né, como que você ali na fila do pão, qual que é a quantidade que você vai receber por aquilo. Então, tudo isso é uma coisa muito importante para ser discutida, a questão da editora, o contrato. Porque, querendo ou não, a editora fica responsável nessa tipo de publicação, negociação que a gente faz, também pela divulgação. Então, ela tem que fazer o seu livro circular aí no nicho comercial, nos editais, em outros países, inclusive, né? Os contratos também versam sobre isso,
Então, são dois aspectos que eu gostaria de colocar como importantes, né, na relação editora. E sim, né, nesse aprendizado aí, eu acho que quase há 20 anos lidando com isso, já tive problemas com editoras, principalmente em prestação de contas, né, que é muito chato você ter que solicitar para que a editora faça isso, porque foi um contrato que você fez e o ilustrador, o escritor, né, se for depender de tudo aquilo, de toda essa produção para sobreviver, ele precisa sim receber, né, ali no final do mês o que foi vendido, saber o que foi vendido, para até avaliar como que está sendo a recepção do livro dele pela sociedade, pela escola, né, que também é um lugar muito importante para a gente discutir aí essa relação com a editora, que a gente acaba falando também da produção e manutenção de acervos, né, esses acervos aí que são alimentados também, né, mais uma vez, pelos editais do governo. Então, são praticamente os dois aspectos aí que eu gostaria de salientar com as editoras. E um outro aspecto, né, o último aí, né, o que a gente está fazendo aqui hoje, aqui online, muito importante também, né, principalmente nessa época, mas o Benedito, eu não estou com a publicação dele, mas eu estou com uma imagem para quem não conhece. Ei, Benedito! Ele é um livro de imagens, né, totalmente feito de imagens, que fala sobre o Congado mineiro. Então, eu recebi um e-mail da editora Saraiva, eu estava em Belo Horizonte ainda, falando que tinha visto as minhas publicações, as premiações que essas publicações receberam, né, a seleção pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Infanto-Juvenil, que levaram esses livros para Bolonha, na Itália, né, inclusive o Zumbi está entre eles, e demonstraram interesse em ter uma publicação minha, né, totalmente assim, online. Então, essa é a discussão que eu gostaria de trazer agora, que Benedito foi feito a partir de uma negociação totalmente virtual, né? Não encontrei, por mais que eu tenha ido em São Paulo trabalhar por conta das minhas publicações, essa negociação não se deu presencialmente, mas sim tudo virtualmente, né? Então passa aquele frio na barriga de você acreditar ou não, mas será que uma editora grande desse porte tem interesse no seu trabalho? Então eu passei por isso, mas foi um presente para mim, porque o Congado, desde a primeira vez que eu tive contato, né, me emocionou bastante, eu chorei, tive que sentar na calçada, ali numa festa do Tizumba, para chorar enquanto o Congado passava. Então, desde então, eu acompanhava ali o Congado, e quando me veio essa solicitação de um livro para ser publicado, eu já tinha aprendido que, mesmo você não tendo, você fala que tem. Né? Se você já tiver até uma dica aí, né? Fica uma dica. Se já tiver uma ideia construída ali na cabeça, você fala que tem para não perder aquele fio de negociação. Então, eu não tinha uma coisa pronta ali, mas disse que sim. Né? Eu tinha uma vaga ideia do que eu queria fazer, mas eu disse que sim. Trocamos e-mail, me passaram um cronograma, uma organização muito boa deles, me deram 1 ano para eu finalizar essa ideia, e depois de 1 ano nós voltamos a conversar sobre o que eu tinha, sobre os rascunhos que eu tinha, para finalizar depois em 3 meses. Né? Depois a finalização foi bem menor. Mas só esse ponto do contato virtual, né, com a editora é uma coisa que eu fui aprender e que isso é muito importante. Então, a sua proposta hoje, um dos desdobramentos dela é nos colocar novamente aí, né, em exposição, para que os leitores e as editoras também nos vejam, né? Que legal. Tem recadinhos aqui para você que eu não posso deixar de ler, tá? O Fábio falou que te deseja muito sucesso. A Sheila falou que você usa muito bem as técnicas de ilustração. O Carlos Barbosa falou que você é uma inspiração para os ilustradores negros. E a Ellen falou que você é muito guerreiro
em sua caminhada. Olha que bacana. Isso é tão bacana, o carinho das pessoas, né? Agora, Josias, que bom, foi uma aula, né? Agora, você tem agora um outro livro na forma, quer dizer, na forma de realizar para 2020, com essa pretensão, ou não? Sim, eu vim para Boa Vista, Roraima, em 2016. Né, sou professor aqui na Universidade Federal de Roraima, no Colégio de Aplicação, sou professor de artes visuais. Só que nisso tudo acaba que, com a dedicação de dar aula, de ter que fazer extensão, pesquisa, tudo isso que envolve uma dedicação exclusiva de 40 horas, afasta um pouco da sua produção como artista, né? Mas acabou que esse ano eu estava com uma intenção de fazer o doutorado aí em BH, aí no SPY, né? Mas infelizmente uma série de coisas aconteceu, acabou que veio ainda essa pandemia, então tá suspenso, não consegui aqui a saída para fazer o doutorado. Mas acabou que nessa coisa de rever as minhas prioridades, ver a minha dedicação como artista também, eu retomei um projeto que eu estava rascunhando aí já em BH ainda. Então a minha intenção é fechar esse projeto ainda esse ano para tentar já negociar aí com algumas editoras para publicar. Ele dialoga um pouco com as histórias que eu ouvi ainda, que vivi algumas, lá no Real Forte Príncipe da Beira, no Rio Guaporé. Então ele vem falar de pescaria, da mágica, praticamente uma mágica que acontece aí em lua cheia, né? Quando você vai ali de uma canoa e a luz do luar ilumina as águas do rio. Então isso me trouxe uma ideia que eu estou trabalhando nela já faz um tempo aí. Ele já estava pronto, mas eu gosto muito de estudar, né? Então eu estava vendo algumas coisas aí, depois parei para rever o projeto e resolvi mudar algumas coisas. Então praticamente eu zerei o projeto, aproveitei algumas páginas, eu acho que ele está fechando em mais ou menos 40 páginas, eu estou tentando equiparar as coisas aí, né? Que a gente tem que ver a qualidade das imagens, né? A quantidade de páginas, porque tudo isso implica no valor de produção para a editora, já que eu quero que uma editora, eu gostaria que uma editora publicasse. Então tem que avaliar tudo isso para poder ver a viabilidade dele de publicação, tudo isso daí. Mas sim, tem uma coisa que já está no pré, eu estou fechando, a minha ideia é fechar daqui a alguns meses para... Ei, Madu! para publicar, né? Então, tem sim alguma coisa aí pronta. Que legal, que bom que vai ser aqui em BH, que a gente vai poder se conhecer pessoalmente, que legal. Ó, a Ellen falou que o Vitor está te assistindo. Sim, é o Vitinho, meu sobrinho e afilhado. Eu vi que ele entrou aí. Agora, Josias, que dica você daria, apesar que você já deu várias dicas aqui com relação a esse nicho, a essa coisa de negociar com a editora, mas para alguém que está querendo escrever um livro, que seja um livro infantil, que seja um infanto-juvenil, que dica que você daria para essa pessoa? Olha, algumas dicas. Primeiro, acho que a pesquisa é muito importante, né? Se você já tem ali uma técnica que você acha que já está bem estabelecida, bem resolvida, que você gosta daquilo, é o primeiro passo, né, para você ser reconhecido ali, ter uma assinatura, uma autoria, né, uma produção autoral, para que as pessoas vejam o livro e já pensem, aquele livro é seu, aquele livro é de fulano de tal. Então isso é uma coisa bem legal, né, porque abre portas para publicações, para que as pessoas se interessem pela qualidade do seu trabalho e te procurem. Paralelamente a isso, é interessante que você esteja aberto também a experimentações. Ainda estou falando de técnicas. Experimentações técnicas para
é você poder trabalhar com o tempo que vão te dar, né? Com formato. É muito importante você aprender os tipos de papéis que as editoras costumam utilizar, né? Tem formatos que são mais econômicos para as editoras, tem editoras que apostam em publicações mais caras, né? Capa dura, aplicação de verniz na capa, desdobramento do miolo em outras possibilidades, livros, brinquedos, por aí vai. Então, cada editora aposta ali num segmento, né? Tem aval, subsídio para apostar naquele segmento. Então, uma das pesquisas, a técnica, a outra é investigar o que as editoras estão dispostas, interessadas a publicar. Aí eu separei aqui algumas sugestões. Que eu gosto, como eu falei, eu sou daqueles que adora visitar a biblioteca, né? Uma das coisas que eu esqueci de falar lá nas minhas inspirações, ou porquê de literatura infantil, infanto-juvenil, ou de literatura, agradeço muito a minha professora lá de literatura, na escola Angelina dos Anjos, lá em Costa Marques, Rondônia, né, que me fez me apaixonar, essa paixão que eu tenho por texto, por literatura. Praticamente eu li toda aquela coleção Vagalume, né, que chamava aquela coleção Vagalume, que as escolas utilizavam bastante, e estava todos os dias ali na biblioteca. Cleonice Moiela, se eu não me engano é esse o sobrenome dela, já falecida, minha professora de literatura. Então, agradeço muito a ela. Então, nessa pesquisa, eu gosto muito de entrar em bibliotecas, biblioteca de escola, né? Porque, mais uma vez, falando dos editais, eles recebem livros muitos. Então, biblioteca de escola, biblioteca pública, adoro visitar casa de parentes e eles me chamam para mostrar fotografias antigas, né? Adoro visitar as pessoas e elas me chamam quando elas me chamam para tomar café, me contam histórias, me mostram o quintal, plantas, tudo isso vai trazendo possibilidades. E nisso, colecionando livros. Então, são livros que eu olho a capa, folheio e gosto, são dicas, né? Isso para pensar a publicação, prêmio, pesquisa, literatura, muito bom, tem as publicações. Né? E na minha vinda para cá, para Boa Vista, acabou que eu não trouxe todos. Esse aqui também é muito bem falado, premiado, né? Livro só de imagens, para quem tem essa curiosidade. Nossa, que maravilha! São bem poucos aqui. Deixa eu ver o que mais. Pesquisa de universidades aqui da UFMG sobre a produção do Vale do Jequitinhonha. Né? Tudo isso são fontes de inspiração. Argila. Pesquisa de livro de artista. Livro objeto, também esse da UFMG. Pesquisas sobre a criação das artes visuais, praticamente na criação de heróis, isso me interessa também. Então, nesse diálogo a gente tem sobre identidades, né? Não só essa publicação aqui, sobre Tiradentes, mas se a gente for pensar em Zumbi dos Palmares, tem publicação muito importante sobre isso. Que legal! Produção sobre a arte africana, contemporânea, grafismo indígena também. Entre outras publicações aí que eu separei, mas esqueci de trazer para cá. Uma delas, eu vou falar o nome, é o De Salete. Ele tem uma publicação aí sobre Zumbi dos Palmares, Marcelo De Salete. Quem não conhece pode publicar. Tem ele aí no meu Instagram também, vocês podem seguir. Tem uma pesquisa fantástica, ele acho que levou uns 10 anos para
uma publicação sobre Zumbi dos Palmares, né? Tem várias premiações, o livro aí sendo lançado em várias outras línguas, então é muito importante, aí que fica como dica, essa pesquisa. Além de acompanhar, já que a gente está no Instagram, né, esses perfis que trazem informações para a gente, de catálogo, né, de artistas que publicam experimentações gráficas também, isso me interessa muito. Então, na minha discussão aqui como escritor, eu falo mais como ilustrador, né? E a minha dica, por isso, que foi mais para a ilustração. Então, vai por aí as dicas. A outra coisa que eu lembrar, eu vou falando. Que legal. Ó, a Ellen falou que na sua casa todo mundo é maravilhosamente artístico, né? Ela falou que a família Marinho, todo mundo tem uma arte maravilhosa. Ela está dizendo isso para você. Agora, Josias, que lindo, né? Nossa, que bacana. A gente precisa aprofundar mais e trazer essa arte, né? Que é a literatura, que é a ilustração. Carol está aqui dizendo também que você foi uma inspiração para ela virar uma ilustradora. Isso é tão importante, né? A gente caminhar aí fazendo essa divulgação dessas artes que a gente pode permear de forma tão impactante na vida da pessoa, porque a gente sabe a importância de um livro na vida de uma pessoa, né? De um professor na vida de uma pessoa, né? Então, é muito rico isso. E aí, Josias, eu quero que você fale muito mais. Nossa, mãe, está muito bacana o papo. Mas a gente precisa encerrar uma hora. E a gente quer que você, além de você poder falar o que você quiser, com certeza finalizar da forma que você quiser, dê seu endereço aí de Instagram, a forma virtual de te contactar. E quero já agradecer, porque você também vai participar como personagem do jogo Afromemória, junto no Carro Biblioteca da UFMG, com o projeto de extensão Irante Seráfica. Para a gente é uma honra, um carinho muito grande. E a gente quer já que você já fique sabendo que a gente vai fazer uma live pelo Carro Biblioteca, pelo Instagram do Carro, para a gente estar falando sobre essa doação, sobre esse projeto e o que mais a gente pode fazer com isso, já que você está vindo para BH, nós já estamos te esperando. Amo esse BH. Então, agradeço, Magna, o convite, fiquei muito feliz pelo seu contato, né? Agradecer aí a Carol, que já falou muito bem, Beatriz Energia aí da Beatriz, minha Madu, minha querida Madu. Madu, né, a gente tem os encontros maravilhosos aí, e eu gostaria de relembrar hoje aqui, no lançamento do Benedito, eu levei a guarda de Congado lá, as crianças, né, do Congado, do seu Antônio, e a Madu contou a história para mim do Benedito. Ele é um livro só de imagens, não, então ela teve toda a liberdade ali para contar, porque eu estava muito emocionado no dia, né, não estava dando conta de falar direito, tudo aquilo acontecendo ali na minha frente. Foi lá no Sesc Palladium, né, foi uma tarde muito gostosa ali, cheia de crianças, né, eu gosto muito de fazer esse lançamento e envolver o fazer artístico também, né. Eu não sou muito de falar, me deixa muito envergonhado em falar no lançamento, falar da coisa toda, então gosto de envolver de uma outra forma. Então a Madu contou a história ali, eu tenho isso filmado, vou dar um jeito ainda de postar aí no Instagram, de uma forma maravilhosa a Benedito. Então ela deu uma vida ali para o meu Benedito que nunca eu vou esquecer, então agradeço muito aí. Alguém falou aí sobre técnicas. O que eu gosto muito de utilizar, né, técnicas que envolvam colagem, impressão, nanquim, gosto muito. O mínimo que eu utilizo é tinta, mas quando eu utilizo tinta, deixa eu me ver aqui,
Aqui tem uma publicação, né? A gente estava falando de publicação no meio ali que não está ligado com a editora, com as editoras, para pensar em divulgação também. Então, aqui eu usei tinta guache. Dos poucos livros que eu utilizei tinta, mas me interessa muito é a pesquisa que dialoga aí com as artes gráficas. Aqui na publicação da Madu, eu utilizei estilo, aqui é uma matriz mesmo de estilogravura, né, ou estilografia, conhecida pelos dois nomes, mas eu utilizei nanquim também. Como o que me interessa muito é o fantástico no livro, essa imagem que apareceu na capa, ela acompanhou toda a imagem do miolo também, trazendo possibilidades de entendimento ali para a história, né? Já que a gente fala que a ilustração dialoga, faz uma troca ali com o texto, né? Então, a xilogravura me interessa. Aqui, por exemplo, no Príncipe da Beira, Lindo. eu tenho impressão e colagem, né? O fundo dele, eu escolhi aquele papel que antigamente a gente enrolava pão, né? É bem próximo do papel craft. Então, são materiais bem ordinários que eu utilizei. E eu gosto muito de produzir carimbos. Aqui, por exemplo, na roupinha aqui da mãe, eu fiz com botão e fui experimentando. Então, tem nanquim, tem lápis de cor, tem vários tipos de papéis por aqui, e por aí vai. Mas o meu foco mesmo é em diálogo aí com as artes gráficas. Acho que é por aí. Que lindo. E também, esse ano, como eu tive que rever aí minhas situações, e também como uma dica, eu estou construindo aqui um projeto para cá, para Boa Vista, para discutir a ilustração, né? Eu vou tentar fazer um grupo aí para discutir e produzir a ilustração editorial aqui na UFRR, Universidade Federal de Roraima, e a ilustração científica também, né? Então, quem estiver aqui por Boa Vista, tiver interesse, né, em fazer parte desse grupo, ainda estou esquematizando, né, formalmente, institucionalmente para isso também, esperar essa pandemia passar, mas eu pretendo fazer isso aqui também, né? Até um modo de compartilhar a coleção que eu tenho aqui de publicações com esse recorte. É isso. Que legal! Josias premiadíssimo. Aí, pai do Benedito. Doido para conhecer. Josias. Uma graça esse Benedito. Pois é, que bacana, um trabalho riquíssimo. O Omobá também, o livro da Madu, o Cordel, do Zumbi da Madu, assim, que coisa mais bacana, mais, né, intrínseca, assim. E eu acho que o trem mais bacana é a gente pensar de você pôr num desenho a sua inspiração com relação ao Congado Mineiro, né, gente? Que coisa mais bacana, né? O tanto que isso te impactou ali naquele momento e culminar num livro nossa, que legal, que bacana, que sensibilidade. Muito prazer em te conhecer. O prazer foi meu. Eu parto assim do que me emociona, né? Eu acho que eu sou muito mais da emoção, né? Com umas pinceladas de razão, quando é necessário, né? Matheus que eu diga, que tá aqui, não sei se ele está acompanhando aí, né? Mas sou muito do que me emociona. E o Congado, né? Entre outras coisas, foi um presente de Minas para mim, né? Foi um presente assim sem tamanho, sabe? De uma imensidão tamanha que, assim, sei lá, não consigo mensurar. Então, quando veio a proposta lá de São Paulo, da Saraiva, perguntando o que eu tinha, eu falei que tinha alguma coisa, e depois fui ver o que eu poderia ter,
né? Não tive dúvida se deveria ser sobre o Congado, né? O Congado Moçambique, que eu estava ali apaixonado, sendo tomado por aquilo tudo, né? Então, Que maravilha. agradeço, né? Um salve aí para os congadeiros, salve Nossa Senhora, salve São Salve. Benedito, né? Salve. Salve Nossa Senhora do Rosário, salve os Salve. livros, né? A Salve os bênção aí, minha livros. mãe. A benção, Josias. Ó, um beijo, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua generosidade. Somos parceiros no Iranti Ser África. Você será um dos personagens do Afro Memória. Para nós é uma honra, viu? Eu já agradeço em nome da Biblioteca Pública, em nome de todos os parceiros que estão aqui ajudando a gente a fazer essa live nesse Dia Nacional do Livro Infantil. Um beijo, uma boa noite. Eu agradeço Tudo de bom e a gente se fala. a todos. Obrigado para quem acompanhou aí, né? Beijo para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima. Gente, muito obrigada pela participação. Uma boa noite para vocês. Viva o livro, viva a literatura, viva os escritores. Um beijo em todos que participaram hoje. Um beijo especial para o Pierre, viu, Pierre? Boa recuperação, boas vibrações aí para você. Gente, fiquem com Deus. Obrigada, Biblioteca Pública, Carro Biblioteca. Obrigada, Iranti Ser África. Redemoinho de Histórias. Gente, contribuem lá. O Redemoinho de Histórias tem uma vaquinha online para os profissionais autônomos. @Redemoinho de Histórias. Um beijo. Vitor, muito obrigada pelo carinho. A gente se fala. Gente, o Vitor é da comunicação da biblioteca. Suporte maravilhoso. Sem ele não seria possível. Uma boa noite para vocês e viva o livro. Beijo. Até a próxima.